Vamos direto ao ponto falando sobre cura interior, que está atrelado também à libertação espiritual. Para você que não acompanhou o primeiro vídeo, logo aqui na descrição nós vamos deixar o link que falamos bem rapidamente sobre cura interior, sobre libertação espiritual. Mas neste daqui eu já vou direto ao ponto, falando sobre emoções, cura das emoções. Sabia que Ana, ela precisava ser curada para receber a tão sonhada bênção que seria a gravidez, gerar um filho? Ela precisava ser curada. É lógico que no livro de Samuel você vai ver muito relato a respeito de inveja, falando a respeito de inveja. Mas neste caso, Ana, ela precisava ser curada. Ora, obviamente, uma pessoa que era instigada todos os dias, constantemente, pela sua concorrente, pela sua rival, ela ia começar a guardar nela, começar a registrar nela noções contrárias a seu respeito. Sim, porque se a gente for avaliar e analisar de cara, quem precisava de cura era Penina e não Ana. Para você que não sabe do que estamos falando, vou falar brevemente do que se trata. Ana, ela era esposa de Eucana, e Eucana tinha Ana e Penina como esposas. Só que Penina, ela tinha filhos, e o fato dela ter filhos, ela instigava, ela provocava Ana o tempo todo, porque justamente Ana não gerava filhos. Então, se a gente for ver, quem precisava de cura era Penina. Mas, como ela tinha Ana como rival, não apenas porque ela era a geradora de filhos e Ana não. Na verdade, ela era inveja de Ana, porque Eucana amava Ana e ele não escondia que ele tinha ela por predileta. Dá para entender isto por conta do sacrifício que todo ano, quando eles subiam ali ao santuário para oferecer sacrifícios a Deus, Eucana oferecia para Ana porção dupla. Agora, o mais interessante disso tudo é que quantas vezes nós lemos essa passagem de 1 Samuel e a gente imagina que foi Eli que liberou a bênção sobre a vida dela. Por ser sacerdote, a gente fala, olha, ele liberou uma palavra de bênção. Ele concordou com ela. É diferente, porque se você ler com atenção, você vai ver que Eli não sabia o que Ana pedia. Então, nesta vez, nesse determinado ano, porque de ano em ano eles subiam, uma vez por ano para oferecer sacrifícios ao Senhor. E naquele ano, Ana já estava assim, não aguentando mais. Ela dizia, chega, eu vou dar um basta nisso. E Ana então se aproximou de Deus. Ana fez uma promessa para o Senhor, que se Deus desse para ela um filho, ele a consagraria, ela melhor dizendo, o consagraria levando-o ao templo. E detalhe, ela pediu um filho homem, porque naquela época quem servia ali eram os homens. Então ela já tinha pedido um filho. Então ela foi ousada diante do Senhor. Além dela pedir um filho, gerar um filho, ela pediu, eu quero um filho homem, porque este eu vou consagrar ao Senhor, levando-o ao templo. Ele então vai servir ao Senhor. Não tinha ali exames para saber do que era, se era menino ou menina, mas ela já tinha convicção, ela tinha fé que Deus iria atendê-la. E sabe por quê? Porque aí entrou a participação do sacerdote Eli e disse, conceda ao Senhor aquilo que você pede. Mas antes disso, ela foi julgada erroneamente, ela foi considerada como uma mulher bêbada. Quando Eli olhou para ela e viu que somente os seus lábios se mexiam, somente os seus lábios se moviam, ele disse para ela, mulher, não lhe cai bem. Não é de bom tom, não é coerente você, uma mulher, estar bêbada. Afasta-te da bebida alcoólica, afasta-te da bebida fermentada. E ela disse, não, Senhor, não me julgues mal, não me considere como outras mulheres que dão vergonha para suas famílias. Depois você pode pesquisar com calma, quando ela disse que ela estava sendo comparada com a filha, com filhos de Belial.
E ela falou, de forma alguma, eu não estou desse jeito. Eu estou abatida, o meu espírito está abatido porque eu tenho clamado ao Senhor. E eu já não tenho mais força, então eu simplesmente estou pedindo a Deus que conceda a minha oração, que conceda a minha resposta daquilo que eu tanto peço. E então Eli disse, então o Senhor conceda aquilo que você está pedindo. Quando eu disse que Ana precisou ser curada para receber a bênção, é porque anos e anos de humilhação fizeram com que ela não se visse, não se valorizasse, não reconhecesse que ela era capaz sim de ser aí uma geradora, não somente de uma pessoa, de um ser humano comum, porque Samuel não foi nada comum. Samuel foi aí o primeiro profeta, foi aquele a quem Israel estava clamando por ter um profeta para eles. E olha só que interessante, né? Toda vez que Penina instigava Ana, toda vez que Penina provocava Ana, ela ia aceitando as provocações de Penina, realmente achando que ela não era alguém de valor, alguém de peso, alguém de importância. Quando alguém tem inveja, ele procura subestimar o outro. Ele começa a mostrar para o outro a não importância, a não validade que aquela pessoa tem. O motivo de eu estar aqui hoje é justamente para falar com você como você se vê, como você se considera. Eu não estou perguntando para você como as pessoas te consideram, mas como você se considera. Quando você começa a olhar para dentro de si e começa a avaliar que você tem algo de valor que você pode fazer, seja para a sua família, para a sociedade, para o seu trabalho, no seu ministério, você começa a olhar para dentro de você e você fala, eu tenho algo para oferecer. Ana estava sendo tão oprimida que ela não conseguia se ver como uma mulher capaz de gerar vida dentro dela. Provavelmente você já se viu nessa situação, não literalmente só na situação de gerar um filho dentro de você, mas você não se viu na situação de gerar e produzir e realizar um sonho. O que eu mais gosto dessa passagem são dois fatores. Primeiro, porque Ana, ela se viu em condições de fazer um acordo ali com Deus. Ela prometeu algo para o Senhor. E segundo, ela reconheceu que ela precisava de cura. Todas as pessoas que passam por um processo de humilhação, essa pessoa começa a guardar dentro dela alguns sentimentos pessoais, aquilo que aquela situação provocou nela. Ana olhava para si e dizia, eu sou impotente, eu sou incapaz, eu não tenho fertilidade em mim. Você já imaginou a cabeça dessa mulher quando ela se viu ali como uma terra árida? É tão triste quando você tenta produzir algo, até uma plantinha mesmo, literalmente uma planta, você põe ali num vaso e você começa a regar, você trata aquela semente com tanto carinho e você começa a perguntar onde que eu errei para não estar produzindo ali aquela semente. E Ana estava se sentindo totalmente improdutiva, principalmente porque naquela época as mulheres elas eram vistas como reprodutoras. Parece até que a função única daquela mulher era produzir filhos. Ela era vista como maldita. A mulher que não produzia, que não gerava filhos, ela era vista como uma pessoa maldita, tinha uma maldição em cima dela. Isso eu vejo também no meio em que as pessoas não conseguem ir adiante, né? Tanto para elas começam a se olhar e falar, o que há de errado comigo? O que tem de ruim em mim que eu não consigo produzir? E os que estão em volta falam, o que essa pessoa fez para ela não estar indo adiante? Parece que há um complô, né? Há um complô para você olhar para dentro de você e falar assim, eu não valho nada, eu não tenho nenhuma importância na família, na sociedade, na igreja. Mas sabe o que me trouxe aqui? O que me trouxe aqui foi o desejo de falar para você que assim como Ana, eu posso, você pode chegar diante de Deus, nós podemos, nós temos essa liberdade de chegarmos diante de Deus e falarmos, Senhor Deus, conceda-me isso que eu peço ao Senhor e neste momento você avaliar o que você pode fazer
para o reino, em favor do reino, da família, da sociedade, através da sua bênção. Toda bênção, tudo aquilo que a gente pede, não é algo para o nosso egoísmo. Alguém vai ser abençoado com aquilo, alguém vai ser beneficiado com aquilo. Lembra como que está na palavra? Até hoje pediste mal, porque pediste e pede de uma forma que egoísta. É uma versão meio que fala assim, né? Parece que quando você pede como se fosse só para você. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Aquele garotinho poderia muito bem olhar e falar assim, com essa fome adolescente que eu tenho aqui, eu vou comer isso aqui rapidinho. Não, isso aqui é meu. De forma alguma, ele falou assim, na minha mão vai parar só na minha barriga, mas nas mãos de Jesus, esses pães, esses peixes vão alimentar essa multidão. Ah, mas será que ele pensou desse jeito? Claro que ele pensou, ele sabia que ele estava falando, estava entregando o pouquinho que ele tinha, ele estava entregando nas mãos daquele que é multiplicador. E lembra que Jesus, antes de multiplicar os peixes e os pães, ele levantou e agradeceu? Agradeça a Deus aquilo que você já tem. Agradeça a Deus o pouco que você já tem. Nas suas mãos vão parar nisso, mas nas mãos do Senhor vai se multiplicar. Olha só, uma mensagem já atrelou a outra, fizemos ali uma conexão entre essas duas mensagens, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A cura vai gerar em você a multiplicação. Aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, observa o ponto que você quer ser curado, o aspecto da sua vida que você fala assim, olha, esse aspecto precisa ser curado, esse lado da minha vida precisa ser curado. E quando você receber essa bênção, quantas pessoas vão ser beneficiadas em sua volta? Enquanto Ana ficava olhando para sua coitadice, eu sou pobre de ventre, Deus me cerrou a madre, eu não consigo gerar. Enquanto ela ficava pensando assim, Penina cada vez mais ganhava território. Mas quando ela disse, ei, pera um pouquinho, ela começou a olhar para a figura de Eucana. Eucana amava ela. Olha a importância aí, olha a importância do marido dar apoio para suas esposas, né? O esposo apoiando a mulher, seja no âmbito familiar, seja num sonho, num projeto que vocês têm juntos, né? Jesus, ele é a representação disso tudo através da vida de Eucana. Como assim? Porque a Bíblia me fala que o marido é a tipificação de Cristo. Então, todas as vezes que Eucana falava com Ana, ele dizia para ela, que é isso, meu amor, eu não sou para você mais do que 10 filhos. Ele se sentia até assim, nossa, eu não estou fazendo com que ela se sinta amada. Então, olha a importância do marido falar assim, meu amor, eu estou com você nessa. Então, se a mulher fala assim, bem, eu quero trabalhar num determinado ponto do ministério, eu quero fazer isso, ore por sua esposa, abençoe a vida dela, tá? E aí já pode gerar cura também até em você, porque você vai ser abençoador. Parece que não tem muita coisa a ver, mas tem tudo a ver. Eucana deu um apoio para Ana. E ela falou assim, já que meu esposo está representando a mim nesse sacrifício aí, apresentando a Deus essa oferta, e está me apresentando duplamente, ele está reforçando ali, então eu creio que eu tenho uma abertura com Deus, eu vou falar com Deus aquilo que eu penso. E Ana falou assim, se o Senhor me der o filho que eu quero, ele vai ser consagrado e vai servir ao Senhor no templo. Ela criou força, ela criou determinação, coragem, ousadia de entrar diante do Senhor. E ela disse para o Senhor, assim eu o farei. E quando Eli olhou e pensou que ela estivesse bêbada, ela na hora, ela disse, não aceito isso, o Senhor não me julga desse jeito, porque eu não sou desse jeito. Ela começou diante do sacerdote, olha, ela falou com Deus, olha a sequência dos fatos. Ela viu o amor de Deus através do esposo dela. Ele, como autoridade de Deus, mostrando o amor que ele tinha por ela. Ele já estava representando e tipificando o próprio Cristo na vida dela. Aí ela sentiu a liberdade de chegar diante de Deus e fazer um acordo com Deus. E quando diante do sacerdote ele a julgou erroneamente, ela teve posicionamento de falar, não me julgues mal, não me julgue erroneamente não. Olha que interessante. Talvez você ainda não tenha notado que tem alguém perto de você dizendo, eu amo você e represento Deus na sua vida.
Talvez é o esposo, o filho, a filha, um membro da sua família, um membro lá na sua igreja, alguém dizendo, eu concordo que Deus te ama e eu estou em concordância junto com você sobre essa bênção. É um elo que se a gente for observar, isso tudo faz parte do processo de cura. Deus está levantando alguém na sua vida hoje para ministrar cura na tua vida. O Senhor está levantando alguém por esses dias na sua vida para dizer, o Senhor é Deus na sua vida, Ele te ama, Ele te cura. E a partir do momento que ela se viu amada, ela conseguiu gerar. Ela entendeu o amor do marido, ela entendeu o amor de Deus, ela sentiu que ela podia falar com Deus, porque ela não pediu para o marido falar isso, ela diretamente falou com Deus. E aí então veio o sacerdote e confirmou a bênção na vida dela. Disse assim, então faça o Senhor aquilo que você tem pedido. Eu quero realmente que você reflita sobre essa palavra. Eu quero que você, de todo o meu coração eu desejo que você comece a interpretar o amor de Deus na sua vida, o amor de Deus por você. Comece a entender que a cura, ela tem um processo. E o processo na sua vida começa agora, começa hoje. Porque o Senhor está tendo essa intimidade com você, Ele está te dando essa abertura para você chegar nele e falar o que você sente. Comece a verbalizar, comece a falar dos seus sentimentos. Não permita que nem fatores externos e nem pessoas, sejam elas invejosas ou simplesmente indiferentes, façam julgamento sobre sua vida. Você pode sim se posicionar, você pode sim falar para Deus, Senhor, então, quando o Senhor falou comigo, determinada vez, assim, vai começar a vir coisa na sua mente, vai te trazer, o Espírito Santo vai começar a trazer à sua memória aquilo que realmente tem influência no seu processo de cura. Ele vai te lembrar de coisas que Ele já falou com você. Andar com Deus é tão gostoso, gente. Andar com Deus é tão bom. O Senhor vai tratando diretamente com você. E quando é necessário, Ele coloca pessoas na sua vida para tratarem, para trazer esse processo de cura. Não só o processo, mas a finalização disso. Aceite o amor de Deus na sua vida, aceite, acredite que Deus te ama e que Ele quer te dar a bênção, que Ele quer sim ver você feliz. O Senhor se alegra quando nós nos alegramos. Eu volto com outras mensagens falando também sobre cura, mas eu vou fazer o seguinte, se você quiser, deixa seu comentário. Se eu puder responder alguma pergunta, eu farei isso com todo prazer. Vamos manter esse elo com Deus, vamos falar com Deus, confesse diante do Senhor. A gente pensa que confessar é só quando se trata de um pecado, né? A gente fala assim, confessar as culpas. Realmente, confessar os pecados, as nossas falhas, nós somos errantes, nós não somos realmente livres de cometermos falhas, pecados, enfim. Mas neste momento nós temos que confessar também, declarar a nossa necessidade de cura. Comece a falar com Deus, comece a falar com o Espírito Santo, aquilo que te incomoda, aquilo que em você te incomoda. E fale para Ele naquilo que você quer mudar. Fale com Deus, tenha intimidade. Entenda que esse processo todo aconteceu porque Ana se aproximou de Deus. E a Bíblia nos dá garantia que Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Fale com Deus aquilo que mais te incomode. Adquira o hábito de ter diariamente um tempo com Deus. Deus se alegra com isso. Deixe Deus também se sentir importante na sua vida. Porque quando a gente gosta de alguém, quando a gente ama alguém, a gente não vê a hora de estar juntinho dessa pessoa, a gente não vê a hora de estar tirando um tempo especial para ficar com essa pessoa. Deixa Deus saber que Ele é importante para você. E aceite todo esse processo, essa cura maravilhosa que Ele está trazendo sobre a sua vida, tá bom? Um beijo bem gostoso no seu coração, que Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau!